Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula de arte. Eu sou o professor Antônio e hoje nós estaremos falando sobre os instrumentos musicais. Você já parou para poder pensar como é bom ouvir uma música? Como é bom você acompanhar o ritmo? O quão gostoso é? Você já imaginou como que se é feita uma música? Vale a pena poder pensar. Você já também parou para reparar os instrumentos musicais? Hoje nós estaremos falando sobre eles. Então, vem junto, pegue o seu material, pegue as suas atividades, porque a nossa aula está começando. Nós vamos falar das famílias dos instrumentos, né? Porque todo instrumento é igual à nossa família. Mas como assim, professor? Como a minha família? Exato. Os instrumentos têm paridade, são diferentes, mas iguais. Deu para poder entender? Não deu não, né? Mas nós vamos aprender, nós vamos hoje aproveitar para conhecer exatamente eles, as famílias dos instrumentos. Os instrumentos musicais pertencem a uma família, assim como nós. As famílias são formadas por instrumentos que possuem características semelhantes na maneira de produzir o som. Existem 3 tipos principais de famílias: a família da percussão, a família dos instrumentos de corda e a família dos instrumentos de sopro. Agora deu para poder entender? Nós podemos falar que os instrumentos são de famílias ou de famílias semelhantes justamente por causa das suas características. Nós temos os instrumentos de percussão, nós vamos explicar o que é um instrumento de percussão, o que é um instrumento de corda e o que é um instrumento de sopro. Pergunta de 2 segundos. Você conhece algum instrumento de corda? Qual instrumento de corda? Na sua casa tem instrumento de corda? E você tem um instrumento de sopro? Se tiver, já pega lá, vamos fazer barulho. Se não, vamos aprender aqui na TV Educação. Vamos falar então dos instrumentos de sopro. São aqueles instrumentos que produzem som do sopro de um instrumentista através de um tubo. Pode ser ele de plástico, de metal ou de madeira. Nos instrumentos de sopro, como eu disse, o próprio nome já diz, é onde um instrumentista sopra. E engraçado, né? Eu achava que eu não sabia tocar nenhum instrumento de sopro, mas estudando e preparando essa aula, eu descobri que eu sei tocar um instrumento de sopro, o apito. Porque, pela definição, é todo um instrumento que solta um som, emite um som, através do sopro de um instrumentista. Então, eu me senti o melhor instrumentista da parada tocando apito lá em casa. Quem não gostou foi a esposa, né? Mas eu sou muito bom tocando apito. Brincadeira. Mas eu vou te mostrar quem é bom de verdade, que vai apresentar um instrumento de sopro, as suas características, como é o som de um instrumento de sopro de verdade. E nós vamos ouvir agora, apresentando o instrumento de sopro, o nosso professor de música, que estará brilhantando a nossa aula. Olá, sou o professor de música Manuel Pereira e hoje eu trouxe um instrumento chamado trompete. Para se produzir o som, nós usamos o bocal e o corpo do trompete. Vamos então ouvir o som do trompete. Vocês viram que legal que é um instrumento de sopro, tocado por um musicista? Eu faço barulho, ele faz música. Aí nós passamos para outra família, que é a família dos instrumentos de corda, que são aqueles instrumentos que produzem som por meio das vibrações das cordas.
Ou seja, quando você toca, você encosta, você dedilha, no caso, não precisa ser só dedilhado. Tem gente que consegue tocar com outras partes do corpo. Eu já vi um musicista tocando guitarra de orelha. É estranho? É. Mas ele tocou um instrumento de corda de orelha. Mas nós temos aqui o violão, a guitarra elétrica, o baixo, a viola caipira, cavaquinho, o ukulele e a harpa, entre outros. E para poder mostrar, né, o som belíssimo desses instrumentos, mostrar um instrumento de corda para vocês, nós temos hoje, a nossa aula está fantástica. Nós temos vários professores, então a participação também do nosso professor de música. Olá, meu nome é Paulo Roberto, sou professor de música e vim trazer hoje o violão para vocês conhecerem. O violão é um instrumento, ele tem 6 cordas e usamos as mãos para tocá-lo. E pode-se brincar com as cordas. Ok? Vamos ouvir o som? É muito gostoso e, além de ser muito bonito. Você sabe tocar algum instrumento? Ou você é como eu, só sabe tocar apito? Né? Então é hora de a gente também aproveitar as nossas aulas. E nós passamos agora então para a família dos instrumentos de percussão. Instrumentos de percussão são aqueles instrumentos que precisam ser agitados, raspados ou percutidos para soar. Quando fala percutido, tocado, batido, né? Aí nós temos a zabumba, nós temos as congas, nós temos o xilofone, nós temos pandeiro, nós temos as maracas, né? Cada um com o seu som. Aí nós também podemos dizer que eu adorava com a saudade de voltar para o ambiente escolar, as aulas de música. Quando os professores levavam e pedia a cada aluno para poder levar para a escola, para a sua aula de música, uma latinha, né, de achocolatado, onde colocava ou um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, e fazia uma bandinha, num ritmo muito gostoso. Né? Eu dando aula, ensinando a pintar, desenhar numa sala e escutando ritmos na outra. Como a escola é salutar e como a escola faz falta. Mas em breve nós vamos estar juntos lá também. Lá na escola e aqui na TV Educação. Mas para poder matar um pouco da saudade, um pouco desse, né, vamos falar assim, desse saudosismo, para poder apresentar um instrumento de percussão, nós temos aqui também o nosso professor de música com o instrumento. Fala, galerinha, aqui quem fala é o professor Júnior Brandão. E o instrumento que eu quero apresentar para vocês é esse instrumento aqui de percussão, que chama cajón. Eu quero só que vocês olhem como é que ele é feito, totalmente de madeira, com essa fina
camada de madeira aqui na frente, com um estofado para você sentar, e aqui tem uma abertura, que é justamente ao você bater aqui na frente, vai emitir o som. Ele é de origem africana, mas muito utilizado no país vizinho, Peru. Então vou tocar alguns ritmos para você venha conhecer esse instrumento, ok? Viu que legal? Espero que vocês tenham gostado. E aí? O que você achou da aula de hoje? Agora é hora de sair tocando. Se você tem um instrumento de corda, se é sábado, qualquer um da família dos instrumentos de corda, vamos tocar. Se você tem algum dos de sopro, nem que seja um apito, vamos tocar. Se você não tem nenhum dos dois, agora até na mesa a gente faz percussão, ó. Batendo percussão no corpo, percussão na mesa. O importante é tocar, é vivenciar a experiência musical, tá certo? Bem, agora é com você. Então, para poder acessar a nossa plataforma SMED GV, é só apontar a câmera do seu celular no QR Code que aparece aqui no canto da tela. Também pode nos procurar no Instagram, pode nos procurar também no YouTube. As nossas aulas ficam lá gravadas, é só você ir lá e revisar. Tá certo? Então fique bem, se cuide e até a próxima aula.